Oi, 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 amados, tudo bem? Terceira série, como vocês estão? Estamos na segunda aula nossa dessa semana de Química e nós estamos ali na página 15, onde nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades físicas do éter e a nomenclatura semissistemática, aquela nomenclatura que não é oficial da IUPAC, mas que também é utilizada, tá? Também vou mostrar para vocês aqui uma nomenclatura usual, não é nem a oficial da IUPAC, nem a semissistemática, é uma nomenclatura, digamos assim, mais vulgar, uma nomenclatura mais comum, utilizada aí nos termos aí de farmacêuticos, né? E às vezes ela é bastante cobrada também em processos seletivos, tá? Então, olhem lá na página 15, onde nós estamos na sequência ali, sobre esse conteúdo. Nomenclatura semissistemática, tá? Na nomenclatura semissistemática, você não segue aquela regra ali da ordem do maior e do menor grupo, como na nomenclatura da IUPAC. Você segue a numeração, você segue a nomenclatura como se fossem grupos de ramificação. Você segue como se fosse dois grupos de radicais, de uma ramificação do oxigênio, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai considerar os grupos que estão ali na ramificação, né? Então, considera-se como um grupo radical ligado ao oxigênio, tá? Como um grupo de ramificação, né? E você vai seguir aquela regra que nós seguimos na ramificação lá da nomenclatura dos hidrocarbonetos. Nós vamos seguir a ordem alfabética, tá? Então, indica-se o nome do grupo, dos dois grupos, né, na sequência em ordem alfabética, tá? Então, no vídeo anterior, na aula anterior, nós fizemos a nomenclatura da IUPAC e nós seguíamos maior grupo e menor grupo. Então, você colocava lá, por exemplo, metóxi, né, etano, porque era o menor grupo, era o met, um carbono, e o segundo grupo, né, o grupo maior seria o etano. Então, você colocaria metóxi, etano. Nesta nomenclatura aqui, você não segue isso, você segue, então, ordem alfabética, tá? Aí tem os exemplos ali para vocês, na página 15, né, na nomenclatura usual, e aí diz assim, no caso do metoximetano, você vai escrever em ordem alfabética, ele vai ficar etil, metil, éter, tá? Então, coloca em ordem alfabética e aí termina com a palavra éter, né? Se você tivesse lá etil e propil, você colocaria etil, propil, éter, tá? Aqui, o último que tem ali na tabelinha também, fenil, metil, éter, tá? Por quê? Porque é ordem alfabética, né? No caso da nomenclatura que eu falei para vocês que é usual, né? Ela faz uma diferença, ela dá uma diferença ali. Ela começa com a palavra éter, tá? Começa com a palavra éter e ela dá o nome do primeiro termo que aparece em sequência, né? Ali, do primeiro e depois do segundo termo, tá? Então, por exemplo, se você tivesse esse aqui, né? O éter metil etílico, no caso, ele ficaria aqui nessa nomenclatura, tá? Quando a gente faz a nomenclatura usual, qual seria o nome deste composto aqui? Metoxietano. Na nomenclatura semissistemática, ele já ficou na ordem alfabética, etil, metil, éter, né? E aí, nessa nomenclatura, então, usual, que ainda aparece em processos seletivos, tá? Ó, nomenclatura usual, processos seletivos, éter, metil, etílico. Na ordem onde o que aparece. Apareceu primeiro metil, é esse que ele vai colocar aqui, metil. E aí, etil segundo, etílico, tá? E o éter mais comum aqui, né, que seria o etoxi-etano, nomenclatura semissistemática dietil éter, tá? Ou aqui nessa nomenclatura usual, éter dietílico, tá? Ali na apostila de vocês ainda aparece essas opções aqui, mas aparece só como um lembrete, como uma regra, né, que a gente pode
procurar, pesquisar um pouquinho mais, caso tenha interesse para fazer aí concursos, processos seletivos, tá? No conteúdo aqui de vocês, normalmente ela só vai cobrar nos exercícios a nomenclatura usual e a semi-sistemática, ok? Na sequência ali, ainda na página 15, ela vai falar então um pouquinho sobre as propriedades físicas dos éteres, né? Aí, nas propriedades físicas, vamos ressaltar aqui a solubilidade, são pouco solúveis em água, tá? Por que são pouco solúveis em água? Porque as moléculas de éter não fazem ligação de hidrogênio entre elas, porém, elas podem fazer ligação de hidrogênio se forem dissoluídas em água, forem dissolvidas em água, né? Então, formam ligações de pontos de hidrogênio com a água, por isso ficam pouco solúveis aí na água, tá? Pontos de ebulição próximo aos do hidrocarboneto correspondente, ou seja, comparando lá o etano com o éter etílico, né? Comparando com a mesma quantidade de átomos de carbono e hidrogênio ali, nós teríamos pontos de ebulição parecidos com o dos hidrocarbonetos, tá? As interações que formam essas moléculas são interações de polo-dipolo, então um pouquinho mais fracas do que as ligações de hidrogênio, né? Não são tão fortes, tá? E aí tem uma tabelinha ali na página 15, né? Observando a tabelinha ali na página 15, vocês podem observar que os pontos de ebulição aí vão se alterando conforme o crescimento da cadeia também. Da mesma forma que vocês já tinham isso lá no hidrocarboneto, né? Aqui também aparece nesse mesmo sentido. O crescimento vai conforme o crescimento da cadeia, conforme o crescimento da massa molecular, tá? Aí, na sequência, eu quero que vocês vão lá na página 18, exercícios, tá? Eu pedi para vocês como tarefa o exercício 5, não vou corrigir ainda, porque dei para vocês prazo até quarta-feira, né? Então, até amanhã vocês podem postar esse exercício resolvido, o número 5, que é só para fazer as cadeias estruturais, ali as fórmulas estruturais dos éteres, né? Na página 18, na sequência desses exercícios, nós temos ali o exercício, do exercício 6 até o exercício 9, tá? Esses exercícios aqui, eles falam especificamente sobre as propriedades físicas desses compostos, tá? Então, eu vou deixar esses exercícios aqui para que vocês façam, né? Na próxima aula, na quarta-feira, eu vou postar o gabarito para que vocês confiram. Então, não estou cobrando ele como tarefa, mas quero que vocês façam, se dediquem aí para entender essa parte do conteúdo, que é bastante importante também, tá? Ó, aqui estão todas as respostas e eu vou postar para vocês na sequência, no próxima aula. Porém, foquem nisso aqui, vocês vão fazer vestibular, vão fazer Enem, né? Pelo menos é o que esperamos, que tudo se normalize aí até o final do ano, para que vocês possam fazer isso, né? E isso é bastante cobrado, tá? Então, façam, se dediquem e na quarta-feira a gente volta corrigindo esses exercícios aqui, tá? Na aula aí, na descrição aí desta aula, no Sway, que eu preparei aí para vocês, eu já deixei algumas informações a mais. Algumas são ali da apostila mesmo, as tabelinhas estão todas ali também, tá? E acrescentei algumas informações para enriquecer um pouquinho o conhecimento de vocês sobre os éteres, tá? Aí, amanhã a gente retorna e faz a correção do exercício, que vocês já postaram lá como tarefa. Espero que tenham postado ainda, não vi, né? Já dei uma olhadinha lá, não tinha nenhuma postagem ainda, espero que agora tenha, né? O exercício 5, então vou corrigir com vocês no próximo vídeo. E do 6 ao 9 eu coloco o gabarito, porque são respostas ali bem teóricas, para que vocês possam anotar e compreender também, beleza? Até a próxima aula, bons estudos, fiquem na paz.